Olá, paz do Senhor Jesus, glórias a Deus. Hoje o Espírito Santo me deu o Salmo de número 15, onde vamos conhecer 10 qualidades morais que aquele que é salvo deve ter. Pois é uma lista grande, mas conseguimos cumpri-la com a presença do Espírito Santo em nós. Com certeza absoluta. Então, essas qualidades a pessoa não tem para ser salva, de forma alguma. Mas a pessoa as tem porque é salva. Porque muitas pessoas que não conhecem o Senhor, elas têm essas qualidades morais, mas só tem valor aqui na Terra, para esse mundo aqui. E a eternidade? Então, essas qualificações são excelentes quando vêm acompanhadas da salvação eterna. Porque o mérito não é nosso, de forma alguma. Jamais podemos bater no peito e dizer: eu sou bom, eu cumpri tudo, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. Jamais. É o Espírito Santo que dentro de nós nos dá forças para que a gente possa cumprir, para que possamos ser conhecidos por fazermos o bem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, essa lista aqui é das pessoas que já fazem parte do reino dos céus. Agora, mas antes de tudo isto aqui, qual é o principal? A presença de Deus. A salvação. Então, quando nós aceitamos Jesus e permanecemos no caminho dele, obedecendo, temendo o nome do Senhor, aí nós temos a vida eterna. E como vamos viver nesse mundo tão diabólico, tão maligno, glorificando o nome do Senhor? Será que é de qualquer maneira? Não. Temos que ter valores morais. Ainda que o mundo esteja com uma iniquidade alarmante. Ainda que muitos que se dizem servos de Deus estão fazendo coisas gravíssimas aos olhos de Deus e até dos homens. Mas vamos continuar exaltando o nome do Senhor através também do nosso testemunho de vida. Porque muitos estão a nos observar. Somos testemunhas vivas de Jesus. Foi o que Jesus disse lá no livro de Atos. Ele disse: olha, recebereis poder para serdes minhas testemunhas. Então, o poder que está dentro de mim, dentro de você, é para que nós sejamos testemunhas de Jesus Cristo. Nesse mundo que é contrário a ele completamente, com certeza, consequentemente, por tabela, a mim e a você. Pois é, a Bíblia diz aqui o título: O verdadeiro cidadão dos céus. Pois é, então, quem é que vai habitar no céu? Meu Deus, incrível, que a Bíblia, ela nos diz tudo. Ela é a resposta de tudo. Tudo que você quiser saber, a Bíblia responde. É incrível isto, porque muitos relegam a Bíblia a um livro secundário, a um livro que muitos têm até em casa, mas nem abrem.
nem sabe o que significa. Pois é, mas ela é a vida. Ela é Jesus. Ela é atual. Ela fala poderosamente. Ela salva, liberta, cura, restaura, levanta, alegra, anima, faz proezas. Louvado seja Deus. Mesmo esta palavra fechada, ela é a Bíblia Sagrada, que muitos dizem o quê? Não, a Bíblia fechada é um livro comum. É mentira. Não é verdade isto. A Bíblia fechada, ela é a autoridade de Deus máxima sobre a face da terra. Agora, quando nós a abrimos, a gente vai conhecer o manancial de águas vivas, que jamais se esgota. Pois é. Vamos conhecer quais as qualidades de um verdadeiro cidadão dos céus, de alguém que já serve a Deus nesse mundo, mas que precisa tê-las para morar no céu. É verdade. Que não adianta, nós sabemos amar a Deus só de palavras. Não adianta só conhecer a Bíblia, de forma alguma. Temos que obedecê-la. Então, vamos conhecer? Pois é. É um salmo de Davi, como nós estamos vendo aqui, do ilustre de Deus, e o verdadeiro cidadão dos céus. Então, o verdadeiro cidadão dos céus, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, é aquele que tem comunhão com Deus. É aquele que tem a marca do sangue do Cordeiro. É aquele que, na hora que partir, estará na glória, no seio de Abraão. É aquele que tem o seu nome escrito no livro da Bíblia, da vida. Não porque ele é melhor do que ninguém, jamais. É porque ele resolveu, decidiu ter, querer a melhor parte, receber, que jamais será tirada, que é a presença de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Nunca mais a pessoa é igual. Nunca. É outra pessoa, é incrível, meu Deus. É uma mudança dentro do ser humano. Claro, ela vai transparecer fora. Óbvio. Aquele que xingava, não xinga mais. É aquele que fazia tantas coisas com o seu próprio corpo, não faz mais. E etc. Pois é. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo templo? No teu santo monte? Pois é. Então nós sabemos que o tabernáculo era o símbolo máximo da presença de Deus entre o seu povo. Era uma tenda que era armada, claro, antes de haver o templo físico construído. Então, o salmista Davi, ele fala de algo terreno para mostrar o eterno, para mostrar o céu, porque o tabernáculo era o lugar onde Deus se manifestava somente. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Naquele tempo, não. Imagine. Hoje somos, meu Deus, agraciadíssimos com essa presença habitando dentro de mim, dentro de você. Mas naquele tempo, as pessoas precisavam ir ao templo para, chegando lá, sentirem a presença de Deus. Que coisa tremenda. Hoje a gente vai ao templo para louvar a Deus, mas ele habita em nós. Que coisa linda, meu Deus. É muito lindo. Então, ele diz que aqui era onde era um santuário portátil, digamos assim, onde havia os cultos. Aqui está falando do tabernáculo. Agora, e o Santo Monte? É o Monte Sião.
é onde o templo físico foi construído. Pois é. E ele está perguntando aqui, quem habitará no teu tabernáculo? E quem morará no teu santo monte? Quem? Pois é. É muito boa esta palavra, sabe por quê? Porque nós fazemos uma reflexão da nossa vida. É bom isso. Eu gosto de palavra, eu gosto de ouvir uma palavra que me leve a eu refletir sobre como eu estou. É verdade, é claro que sim. Para a gente consertar os nossos erros e se aprimorar nas coisas boas. Glórias a Deus Todo-Poderoso. Então, vamos lá para essa lista. Pois é, essa lista daqueles que são salvos. Aí quem não é salvo não deve perder a oportunidade para ser, enquanto é tempo, enquanto a trombeta não soar, dá tempo. Mas o dia que acontecer isso, vai ser difícil, muito difícil. Pois é, vamos lá para essa lista maravilhosa que nós podemos cumpri-la com o Espírito Santo em nós. Tremendo esse amigo. Se agarre a ele, viu? Se agarre. Converse com ele, que ele é seu amigo. O Espírito Santo não é, Deus, Espírito, mas que está longe de nós. Ele está em nós, ele habita no salvo. Quando a pessoa aceita Jesus, que é verdade no coração, que ela entendeu, que ela se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus, o Espírito Santo passa a ser morada nela. Que coisa tremenda. Meu Deus, é inacreditável isso, sabia? É incompreensível. Por isso que muitas pessoas acham que os crentes são loucos. Às vezes você fala com alguém assim, Deus falou comigo isso. O quê? Quem falou com você? Deus. Aí a pessoa já pensa que a outra está com algum problema mental, porque não entende que Deus fala. Deus continua a falar hoje com aqueles que servem a Ele, com aqueles que são sensíveis à sua voz. Glórias a Deus. Então, aqui está a lista, né, daqueles que cumprem e que estão na presença de Deus. Louvado seja Deus, aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Poxa, que coisa tremenda, meu Deus. Aquele que é íntegro, honesto e sincero. Difícil encontrar pessoas assim hoje, não é? Difícil. Meu Deus, a iniquidade está tão grande que meu Deus, só Deus para nos fazer encontrar pessoas com essas qualidades. A verdade é essa. Porque muitos até começam a praticar algumas coisas assim, mas no meio do caminho voltam atrás, porque não querem pagar este preço, mas não tem futuro para mim e para você se não cumprirmos a palavra de Deus. É bom que a gente saiba disso. É bom que nós batemos nesta tecla sempre para cimentar em mim e você que precisamos cumprir a palavra de Deus. Pois é, aquele que é honesto, aquele que não faz coisas erradas, maldades, falcatruas, podridões, tanta coisa, tanta enrolação, tanta maldade, tanto dolo nos corações.
Quando você encontrar alguém que tenha esses valores daqui, agradeça a Deus. Pode ter aliança com uma pessoa dessa, porque ela vai te fazer bem, ela vai te levar a Deus cada dia mais. E é uma pessoa sincera, difícil encontrar pessoa sincera. As pessoas estão fazendo o quê? Mentindo demais, trapaceando umas às outras. Pessoas são falsas. A hipocrisia, ela reina em vários corações, meu Deus. Muitas pessoas, elas, como diz aí, né, tem dupla face. Usa uma máscara, mas ela não é aquilo. Não é. Meu Deus, é muito perigoso isso. Por isso que aquele que é salvo, ele precisa ter essas qualidades. E olha, não está fazendo nenhum favor a Deus, não. Aqui é para a própria segurança da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, mas é muito difícil eu seguir isso. Mas não é para seu bem. Deus não vai ganhar nada você fazendo isso. Nada. O que é que Deus ganha? Eu e você obedecendo a Ele, o que é que Ele ganha? Pare e pense. Nada. Deus não vai ser mais Deus, nem ter mais poder, nem ser mais santo. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ponto. Os beneficiados somos nós. Somente. Então não estamos fazendo nenhum esforço para Deus ser beneficiado. Pois é. E aquele que fala verazmente, né? Aquele que é sincero, que fala a verdade, que não se embaraça com fraude nem com mentiras. Porque hoje, você sabe que hoje, né, muita gente mente como se fosse verdade. Mente de forma, meu Deus, tão maligna, como a serpente fez ali com Eva, que as pessoas acreditam. Então é muito perigoso pessoas mentirosas. Elas podem destruir vidas. Elas têm o espírito da mentira, do diabo. Pessoas que são contumazes mentirosas são perigosas. Eu vi um ditado uma vez que diz assim, toda pessoa que mente com você, mentirá contra você. Pois é, porque são pessoas inconfiáveis. Então a Bíblia diz que aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Não é dobre. Não fala aquilo ali preparando um bote no coração. Não. Ela é transparente. O rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor. São as qualidades daquele que é salvo, que quer morar no céu. Como diz o título aqui, o verdadeiro cidadão dos céus. O verdadeiro, porque muitos são falsificados. Muitos. Eu nem sei se não é a maioria. Que Jesus Cristo nos guarde desses malignos e perversos. Que Deus nos guarde dessas pessoas perigosas. E que nós, em nome de Jesus, possamos dar lugar ao Espírito de Deus para Ele cada dia mais forjar em mim e você. Olha, um caráter deste. Cada dia mais. Sincero, íntegro e que fale a verdade. Glórias a Deus. Muitas vezes a pessoa é acostumada a mentir desde a sua infância.
veio muitas vezes de família que mente, que todo mundo... Muita atrapalhação, muita coisa errada. Então a pessoa se acostumou. Ela muitas vezes até pensa que a mentira é a verdade. Pois é, mas quando a pessoa vem para Jesus, quando a pessoa chega aos pés de Jesus e a pessoa quer mudar, ele faz uma obra tremenda dentro da pessoa. É ele quem faz. Ele que tira toda a podridão do ser humano, é ele. Agora, claro, tem que ter a anuência do homem. Se o homem fechar o coração, ele nem imagine que ele vai ser transformado. Porque, na verdade, tudo isso, né, que os verdadeiros servos de Deus pregam, que é a verdade, que é a Bíblia, para quê? Qual é a intenção? Para haver salvação eterna e fortalecimento espiritual nas pessoas. Porque aquele que serve a Deus, que é ungido, chamado por Deus mesmo, o que ele mais pensa, o alvo dele maior aqui na terra, além da sua salvação própria, óbvio, é que muitos sejam salvos. Que muitos sejam fortalecidos com a palavra de Deus. Ele não aceita estar bem espiritualmente somente. Ele quer que outros estejam. E por isso ele sofre, porque qual é o mais fácil? A porta estreita ou a porta larga? Se você parar para pensar, é a porta larga. É o mais fácil que tem. Tanto que Jesus disse o quê? Muitos procurarão entrar pela porta estreita e não poderão, porque é mais difícil. Muitos não querem se esforçar, renunciar, querem a porta larga. E a porta larga leva ao inferno. E a nossa luta para pregar a verdade é mostrando que vale a pena entrar pela porta estreita, que é Jesus. Porque não é só esse mundinho aqui que nós temos para viver. Não é isso aqui que Deus tem para nós. De forma alguma. Já parou para pensar se fosse só isso aqui? Um mundo tão desgraçado desse, com tanta coisa ruim, meu Deus. Que só Deus pode nos socorrer nesse mundo. Parou para pensar? Pois é. O alvo de Deus na minha vida e na sua é a nossa eternidade. Não me esqueça disso. Tudo fica aí. Você já parou para pensar? Todas as obras param quando chega o momento da pessoa partir. Tudo para. Tudo acaba. Tudo passa. E agora, para onde a pessoa vai? Louvado seja Deus por todos os que são salvos e que entendem isto. E por todos que não são ainda salvos, mas têm uma sede profunda de Deus, porque Deus vai saciá-las. Vai saciar cada uma dessas pessoas com a salvação eterna. Em nome de Jesus. Pois é. Vamos ver mais algumas características morais daquele que é salvo e que vai habitar no céu com o Senhor eternamente. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o teu próximo. A Bíblia diz no livro aos Romanos, um versículo que eu acho tremendíssimo. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Então, estamos debaixo da graça. Então, nós não podemos viver sujeitos ao pecado. Nós não somos escravos do pecado. Não somos. Então, o pecado não terá domínio sobre nós, porque o pecado é um senhor. Muitos servem a esse Deus.
Sabia que o pecado é um Deus, com D minúsculo? Muitos são escravos dele. Mas aquele que é salvo, o pecado não terá domínio sobre ele, porque ele não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, o sangue que purifica de toda iniquidade, o sangue do justo, do inocente, o sangue imaculado, incontaminado do Senhor. Aquele que não difama com a sua língua o seu próximo. Pois é, difamar é falar mal, é fazer com que alguém perca o crédito da sua boa fama, da sua reputação. É jogar a reputação da pessoa no lixo, na lama. Isso é difamar. Meu Deus, é muito grave. É grave demais. E muitos fazem isso. Tem a boca como se fosse um vaso sanitário podre. São pessoas, como Jesus fala ali, sepulcros caiados. Tem uma aparência até boa, até como se estivesse ali fazendo bem, mas dentro é carniça, é lixo. Pessoas que difamam as outras. Meu Deus, é muito grave. A Bíblia diz, aquele que não difama com a sua língua é aquele que tem lugar no céu para ele. O que quer dizer isso? Se nós passarmos para quem não faz isso, não tem condições de ser salvo. Se você vir alguém dizer que é crente, que serve a Deus e difamando o seu próximo, se afaste dessa pessoa. Essa pessoa não presta. Essa pessoa é altamente perigosa. Ela destrói vidas. Ela pode fazer pessoas cometerem até crimes por causa da língua dela. Pode ver. Você vê as notícias aí, você sempre está vendo. E agora, com o WhatsApp, meu Deus, quantas pessoas difamam o seu próximo nas mensagens, levando outras a fazerem atos até trágicos. Pessoas são malignas, as pessoas que difamam o seu próximo. Então é bom a gente se afastar dessas pessoas, porque você não vai conseguir transformá-la. Não vai. De forma alguma, não adianta. Às vezes a pessoa quer porque quer abarcar tudo, não vai conseguir. Você veja que se Deus, pelo seu Espírito Santo, que está falando aí, Deus, ele não alcança essas pessoas porque essas pessoas não querem. Imagine nós. Imagine, meu Deus, só Deus para guardar os inocentes dessas línguas diabólicas. Nem aceita nenhuma afronta. Pois é. Não aceita ofensa, insulto, ultraje contra o seu próximo. Então, muitas vezes a pessoa não difama os outros, tá entendendo? Não nem faz mal ao seu próximo. Às vezes a pessoa não difama, né? Não difama, não faz mal ao seu próximo. Está dizendo que nem faz mal ao seu próximo. Não faz mal. Não faz perversidade contra ninguém. Essa é porque aqui é o relacionamento da pessoa com o seu próximo. Esse versículo 3 aqui. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Aquele que tem compromisso com Deus. Não faz mal a ninguém. Pode ser até alguém que tenha lhe feito mal. Não faça mal a essa pessoa. Não faça nada, deixe Deus fazer. Deus sabe trabalhar, Deus sabe
botar tudo no seu lugar certinho. Deus sabe consertar um, consertar outro, exaltar um, humilhar outro. Deus sabe, é Deus que vai fazer, não é o homem. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Você está entendendo? Às vezes a pessoa não difama, não faz mal, mas corre o risco de aceitar a afronta. Olha aí, nós não podemos coadunar com aqueles que afrontam o seu próximo, com aqueles que ofendem os outros, meu Deus. Porque uma coisa é você contar uma situação a alguém, é você abrir seu coração, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, pastora, eu nem quero falar isso, porque eu estou com medo de estar falando mal de alguém. Mas o pastor verdadeiro, guiado por Deus, chamado por Deus, ele tem discernimento espiritual. Ele discerne quando é serpente e quando é ovelha. Então eu digo, pode dizer, uma coisa é a pessoa contar o que aconteceu, o que está acontecendo. É uma coisa. Uma coisa é a pessoa ofender o seu próximo. É a pessoa insultar aquela outra pessoa, meu Deus, que às vezes a pessoa nem está sabendo. Está inocente a pessoa, não fez nada contra aquela pessoa. Mas há pessoas perversas nesse mundo que têm prazer em destruir os outros. Às vezes a pessoa pensa assim, mas não existe gente assim, não. Existe tanto. Que eu queria que as pessoas dessem lugar a Deus, para Deus mostrar. Tenho certeza que as pessoas iriam se assustar, mas iriam vigiar mais. Porque toda raiz de males, toda raiz está no coração humano. Está lá no livro de Marcos. Jesus fala claramente do coração que procede tudo de ruim. Homicídio, adultério, furto, loucura, soberba, tudo. Tudo que não presta procede do coração do homem, do ser humano. Por isso que a Bíblia diz que aquele que quer morar no céu, ele não difama o seu próximo, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita afronta contra o seu próximo. Você pode estar dizendo aí, mas é muito difícil isso. Mas é claro, Jesus, ele deixou claro que é difícil. Mas nós temos o Espírito Santo. Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Claro, óbvio que vamos nos esforçar também. Porque não pense que o Espírito Santo vai trabalhar só e o homem vai ficar sem fazer nada. Quer dizer, aí o homem seria uma marionete. E Deus não quer marionete. Deus quer filhos, servos e ainda mais amigos. Meu Deus, ser amigo de Deus. É isso que Deus quer. Já pensou? Deus dizer a você que você é amigo dele, que você é amiga dele. Porque na Bíblia, você não vai ler dizendo que Deus é amigo do homem. Não precisa dizer. Se Deus deu a vida do seu filho por amor ao homem, Deus é mais do que amigo, é tudo. Mas você vai ver poucos Deus dizer que são amigos dele. Poucos. Louvado seja Deus. E você sabe de uma coisa? Não depende de Deus sermos amigos dele. Só depende de nós. Por isso que é tão difícil Deus encontrar um amigo. Porque não depende dele. Depende do homem. E o homem em relação a Deus é ingrato e mau. Muito. Pois é, a Bíblia diz aqui, aquele a cujos olhos o réprobo
é desprezado. Pois é, mas honra os que temem ao Senhor. Vamos entender isso aqui logo, né? O réprobo é aquele que é rejeitado por Deus, é aquele ímpio, é aquele, entenda, quando fala em Deus rejeitar alguém, é porque tudo já foi esgotado. O cálice da ira de Deus já chegou ao limite. Porque Deus é longânimo, Deus não quer que ninguém se perca. Ao contrário. Então ele diz aqui, então o réprobo é aquele que é rejeitado por Deus, é aquele que demonstra perversidade, maldade, crueldade. Então aqui a Bíblia diz aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. Ou seja, ele não se alia com aquele que é inimigo de Deus. Imagine, você vai se aliar com aquele que é inimigo do seu filho? Pare e pense nisso, vai? Você vai amar essa pessoa mais do que tudo? Não, por quê? Porque você ama seu filho. Você não quer nada, toque nele. E por que com Deus as pessoas se aliam? As pessoas se aliam a muitos inimigos de Deus. Pessoas que são perversas, pessoas que são totalmente contra Deus. E elas falam abertamente, muitas delas. Qual a prioridade que está no nosso coração? Qual é? Quem é a prioridade do nosso coração? A resposta está conosco. Pois é. Então, uma coisa é você amar o pecador e abominar o pecado que essa pessoa faz, porque está contra Deus ali. Você não vai odiar aquela pessoa de forma alguma. Você vai orar até por ela, conforme Deus determinar, e deixar na mão de Deus. Porque Deus sabe agir, Deus sabe trabalhar em cada um e de forma diferente, sobrenatural. As pessoas pensam que que Deus está alheio a tudo isso. Deus conhece dentro de cada um. As intenções Deus conhece, quanto mais as ações. Mas honra os que temem ao Senhor. Pois é, valorizam aqueles que temem ao Senhor. Meu Deus, que coisa linda encontrar alguém que teme a Deus, sabia? Alguém que você vê a presença de Deus, que você vê que ali, meu Deus, tem aliança eterna com Deus, é algo que, meu Deus, toca em mim profundamente, muito. Louvado seja Deus, onde tiver um irmão meu em Cristo. Eu quero que Jesus Cristo guarde ele de todo o mal sobre a face da terra. Porque um verdadeiro servo de Deus é difícil encontrar hoje. É muito difícil. Por isso que a gente tem que honrar aqueles que honram a Deus, aqueles que temem ao Senhor, honrar essas pessoas que são ilustres, sabia? Às vezes elas não têm cultura, não têm eloquência, não tem nada, mas tem tudo. Muitas delas têm cultura, têm eloquência, têm posição social, têm tudo. Seja o que for, se tiver ou se não tiver, elas merecem ser honradas porque elas temem ao Senhor. Então, uma pessoa que diz que serve a Deus e que ofende aqueles que temem a Deus, é mentira, elas não servem a Deus, não. De forma alguma. Ali é engano puro. Porque o Espírito Santo não vai contra ele mesmo, de forma alguma. Jamais. Pois é.
Aquele que, mesmo que jure, meu Deus, com dano seu, não mudam. Meu Deus do céu, louvado seja Deus. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Você percebeu que os verbos desse salmo de número 15 estão no presente? Ou seja, é uma ação permanente e contínua. Não é para a gente fazer isso lá na frente. É para a gente estar fazendo continuamente. Pois é, aqui diz: aquele que, mesmo com dano seu, que jure com dano seu, não muda. Ou seja, aquele que mantém a palavra. Porque a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Ele ainda diz aqui, ó, aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Pode haver até prejuízo, mas ele não volta atrás no que ele falou. Ele mantém a palavra e a cumpre. Tremendo isso. Pastor, é difícil encontrar uma pessoa dessa. É difícil, eu lhe digo que é. É tão difícil que chega a dar tristeza profunda em saber disso. E ainda mais quando a gente constata isso. É muito cruel. Mas a gente ainda encontra, sabia? Encontra, porque há o remanescente aqui nessa terra. Aqueles que irão morar no céu. Esses carregam esses valores morais. Louvado seja Deus, e engrandecem o nome do Senhor e dão toda a honra a Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pois é. Agora, pois é, o versículo 5, para encerrar, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Vamos entender isso aqui logo. Não empreste o seu dinheiro com usura. Lá no livro de Deuteronômio 23, 19, a Bíblia fala que não poderia emprestar o dinheiro ao seu irmão com usura. Não pode, porque para não lucrar em cima da miséria alheia. É uma ganância. Então, é uma coisa... por favor, eu fico muito preocupada de falar isso, porque às vezes a pessoa entenda. A pessoa tem... né, eu vou dar um exemplo bem simplório. Você tem o dinheiro na poupança. Esse dinheiro você está guardando para fazer algo no futuro que você já determinou fazer. Ou comprar uma casa, ou um carro, ou a faculdade de seu filho, ou comprar um móvel para dentro de casa. Tanta coisa que tem. Ou dar entrada em alguma coisa. Então, você guarda aquele dinheiro e você faz um planejamento. Para daqui a 2 anos, você ter aquele dinheiro, ele está atualizado, mesmo que a poupança é tão pouco, mas é alguma coisa. Então, alguém precisa daquele dinheiro de uma parte, alguém que seja idôneo também para você não entrar numa enrascada. A pessoa precisa, você tem a confirmação de Deus para emprestar, tem, amém. Então, você vai emprestar, você pode falar com a pessoa, olha, eu estou guardando esse dinheiro, está na poupança e eu preciso desse dinheiro atualizado. Você pode, quando você for me pagar em tal tempo, você atualiza segundo a poupança. Isso aí é injustiça? Não. É usura? Não. Usura é quando a pessoa coloca 10% ao mês, 5%, quando a poupança é 0,3%. Né? Se não for menos, eu nem sei. Tá entendendo? Então é bom que a gente saiba disso, para você não ficar com a consciência pesada e dizer assim, olha, eu emprestei para a pessoa me devolver com a atualização da poupança e eu agora, a Bíblia diz isso, não. A Bíblia diz com usura. Aqui diz, aquele que não empresta o dinheiro com usura.
com ganância, com egoísmo, entendeu? É isso. Louvado seja Deus para todos sempre. E aqui a Bíblia diz, louvado seja Deus para sempre. Nem recebe suborno contra o inocente, nem recebe suborno. Pois é. No Antigo Testamento, uma testemunha tinha grande poder na condenação de alguém. Então, o que é que acontecia? Muitos compravam testemunhas para condenar alguém. Você lembra o caso de Nabote? Aquela Jezabel subornou muita gente para dizer que Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e Nabote morreu apedrejado. Foi isso. Por causa das testemunhas que falaram contra Nabote. Então, tinha poder o que a testemunha dissesse. Dizia. Tinha poder o que ela dizia. Então, por isso que o Senhor diz, aquele que não nem recebe suborno contra o inocente. Então, nada, pelo amor de Deus, nada tem valor quando se vai prejudicar alguém ganhando alguma coisa. Jamais. Se não pudermos fazer o bem a alguém, jamais vamos fazer o mal. Nunca. Nem em pensamento. Nem desejando o mal de forma alguma. Quanto mais fazermos isso. Nem recebe suborno contra o inocente. Jamais. Nós temos que falar a verdade, ser sinceros, ser íntegros, ser verdadeiros. Porque só assim temos direito à entrada no céu. Só dessa maneira. Não tem como fugir disto. Então, louvado seja Deus, glorificado seja o nome santo do Senhor. Então, é muito importante a gente saber disso. Você veja que Deus começou a falar que aquele que difama o seu próximo, aquele que serve a Deus verdadeiramente, não difama o seu próximo, não fala mal, do seu próximo, nem recebe afronta contra ele. Nem recebe afronta, imagine. E aqui está dizendo, nem recebe suborno contra o inocente. Deus vai sempre se aprofundando mais para a gente entender sempre que a Bíblia não engana, a Bíblia fala, é a verdade, ela diz o quê? É a porta estreita. Então, não podemos fazer o bem, porque estamos impedidos por algum motivo, não vamos fazer o mal a ninguém, jamais. Em nome de Jesus, para que nós possamos deitar com a nossa consciência limpa, porque só assim temos parte com Deus, só dessa maneira. E para finalizar, louvado seja Deus, quem faz isto nunca será abalado. Por quê? Porque é uma pessoa que teme e obedece a Deus. Entendeu? Quando nós tememos a Deus, nos leva a obedecer a Ele. Não adianta nada ter fé, fazer caridade, sem obediência a Deus, sem temer o Senhor. Tudo isso aí é vão. Deus vomita. Louvado seja Deus. Então é essa palavra. Quem faz isto nunca será abalado. Como assim nunca será abalado? Pois é, aí que está. Mas se você passa tanta luta nesse mundo, tanto sofrimento, tanta tribulação que vem contra nós, por que diz nunca será abalado? Sua alma, nossa alma, sempre vai estar abalada por alguma coisa. São as lutas do dia a dia. Mas ele fala aqui do nosso espírito. Vamos sempre estar firmes na presença de Deus. Nada disso, nada que esse mundo vai abalar a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida, a nossa integridade.
Vamos continuar firmes na presença do Todo-Poderoso, vencendo, porque a vitória é certa pelo sangue de Jesus Cristo. Quem faz isto nunca será abalado. Quem está dizendo isso não é o homem, é a palavra de Deus. Quem faz isto nunca será abalado. Quem possui todos os salvos que possuem essas qualidades morais, nunca será abalado. A Bíblia está dizendo, é a verdade. Se formos sábios, vamos obedecê-la. Só assim vamos ter paz e nunca, nunca seremos abalados por nada desse mundo diabólico. Em nome de Jesus. Esta é a palavra de Deus para você. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.